Olá! Estamos começando mais um episódio dessa série cheia de palavras, letras e emoção. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma pessoa comum / extraordinária que eu sei que você vai gostar de conhecer. Estamos começando mais um Qual é a sua história? Então estamos aqui, como falei para vocês, com uma convidada muito especial. Estamos com a Vanessa Gonçalves, que é professora e também é mediadora de leitura. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Eu vou Potira. começar te perguntando, qual é a sua história? Então, Potira, a minha história, na verdade, ela começa antes da minha alfabetização, antes de ser alfabetizada, por meio do meu pai. Meu pai foi, eu sempre falo que meu pai foi o meu primeiro contador de histórias, um grande contador de histórias. Então eu já cresci em uma casa em que meu pai contava histórias para mim. E essas histórias eram sempre repletas de elementos das lendas da região de onde eu vim. De onde é que você é? Mato Grosso do Sul. E aqui tem muita história. Mas como é que era assim? Teu pai chamava os filhos, chamava a vizinhança, chamava você? Como é que acontecia? O meu pai, na verdade, ele contava as histórias sempre antes de dormir para mim e para minha irmã. Então eram histórias, a maioria delas com saci, curupira, fadas, duendes. E ele inventou duas personagens, a Casquinha e a Feridinha, que na verdade era uma referência a mim e a minha irmã. Ah, ele era tão querido, né? Quem era a Casquinha e quem era a Feridinha? Isso, exatamente. Essa era a grande discussão, né? Quem era a Casquinha e quem era a Feridinha. E meu pai também inventava musiquinhas pra gente, então isso já povoava o meu imaginário, né? Já fazia parte da minha formação. E depois disso eu entro para a escola, mas eu já entro muito curiosa com a leitura, porque meu pai era um leitor, né? Ele era muito leitor, meu avô já era um grande leitor, mesmo não tendo acesso, não tendo escolarização completa. O meu avô foi a primeira vez que eu vi uma biblioteca domiciliar, assim, foi na casa do meu avô. E aí meu pai herdou do meu avô a biblioteca. E eu comecei a ficar muito intrigada o que meu pai via nos livros, né? Que pra você só tinha palavras, Só certo? tinha, letras assim, né? Sabia que era letras, mas era o único momento em que ele estava em casa e ele não estava interagindo comigo, com a minha irmã. Era quando ele lia. Então eu comecei a ficar curiosa, né, com isso. Legal. E eu vou para a escola com 5 para 6 anos, eu entrei mais cedo. Já no primeiro ano, que a gente chamou de pré. No pré. No prézinho, eu entrei no pré na época. E já no pré a gente foi alfabetizada. Eu aprendi a ler muito rápido, né? Talvez pela curiosidade, movida pela curiosidade, eu era muito curiosa, eu aprendi a ler bem rápido. E aí entra a primeira vez em que a história me atravessa como literatura, mas ela já fazia parte da minha vida por meio do meu pai. Que legal. E o que me motivou a começar essa série, de pensar qual é a sua história, porque você fala qual é a sua história, você pode pensar em várias coisas. História de vida, história que você construiu, tudo isso a gente também traz. Mas o que me inquietou foi pensar, porque eu tenho o livro que eu guardo até hoje na memória, que foi a primeira leitura que eu fiz. Eu sei que a minha filha também, minha filha é uma leitora assídua e ela tem o livro da infância. Ela já tinha lido outros livros, eu já tinha contado muitas histórias para ela, mas tem um livro que ela fala até hoje. Ela já tem 18 anos e ela fala ainda, mãe, eu não vou contar, porque em breve a Yoshabel vai estar aqui com a gente de convidada também. Então daí ela vai contar qual é o livro dela, ela fala, mãe, tem esse livro que me marcou. Então o que me inquietou a fazer o Qual é a Sua História é saber que livro, porque às vezes não é na infância, né, Vanessa? Não, você nem que sempre, trabalha com mediação de leitura, sim. às vezes é na adolescência e às vezes é na vida adulta. Que esse livro, que essa literatura, que esse contato com o papel que transforma em imaginário, que o lúdico enche os teus olhos e aí você começa uma outra vivência, uma experiência diferente, que às vezes abre a tua vida de leitor mesmo, a partir
você começa a ler vários, né? É. Então, tô vendo que o teu foi super cedo, né? Foi. Foi super cedo, essa primeira Isso. literatura mesmo. E até eu me vejo como privilegiada, né? Porque se a gente olhar quanto contexto nacional, o Brasil não é um país leitor, né? Então, até o acesso aos livros, hoje, pessoas de classes sociais mais baixas, se torna difícil, né? Por questão de valores, por questões da própria mediação ser precária. E aí a escola acaba sendo o lugar de proteção, vamos dizer assim, da literatura e acesso, né? E é por isso que eu me considero privilegiada porque eu tive contato cedo, mas a grande realidade é que as pessoas vão ter contato com a literatura mesmo mais tarde, na adolescência ou na vida adulta, e é sempre em meios mais formais, né? E não necessariamente em casa, E né? às vezes ela acaba se tornando a leitura e a arte em geral algo supérfluo na vida das pessoas. Isso. E não é. Então, quando ele não entra como necessidade básica, que é o que a gente acredita, Isso, exatamente. aí as pessoas acabam perdendo esse tempo, né, de chegar na literatura. Então, conta pra nós, qual foi a que chegou na sua mão e encheu teu coração aí? Então, a história que me marcou na infância, escrita, foi A Flor de Maio. E eu lembro que essa história me marcou por 2 motivos. Primeiro porque... Deixa eu ir mostrando aqui pra quem já quer ver a capa. Essa é a primeira edição, ela tá toda reformulada. A primeira não, desculpa, é uma das primeiras edições. Porque ela já tem outro perfil. Essa aqui é da década de 80. Mas ela foi reescrita, a Flor de Maio? Não foi reescrita. Tá. Ela foi revisada e tem novas ilustrações, tem tá. outro perfil. Essa aqui Esse é o que eu li. É a autora Maria Cristina Furtado, ilustrações de Wanda Cardim. Então tá. E Então, aí, conta pra essa história, eu falei 2 vezes, mas ela me atravessou em 3 momentos de vida, né? O primeiro momento é porque, na época, recebiam um prêmio na escola, o pré que se alfabetizasse. Olha. Primeiro, assim, era uma premiação, né? Fica a dica. Aí a premiação era ir à biblioteca e levar pela primeira vez um livro para casa. E aí eu lembro que a minha turma tinha sido a que a maioria dos alunos tinham sido alfabetizados, né? E aí a gente foi na biblioteca. E aí foi a minha primeira alegria, né? De contato porque eles tornaram isso um grande momento. Eles criaram fizeram esse momento algo especial. Então a gente tinha consciência de que o que a gente ia fazer lá era algo muito importante, muito especial, que era pegar um livro na biblioteca. E esse foi o primeiro momento que a gente ficamos muito orgulhosos, assim, enquanto crianças, né? E aí foi quando eu li a história. A história é a história de uma borboletinha que nasce sem um pedaço da asa por conta de agrotóxicos. E aí ela nasce sem um pedacinho da asa e ela não pode voar. E aí a história começa com ela chorando na beira da estrada já, porque ela não conseguia voar. E nesse momento alguns insetos vão atravessando o caminho dela, fazendo amizade, tentando ajudá-la. Mas o grande sonho dela era voar. Né? Embora fizeram uma muletinha para ela de graveto, fizeram isso, fizeram aquilo, ela queria voar. E aí elas passam por muitas aventuras, né? Ela, a cigarra e a... desculpa, deixa eu dar uma olhadinha Pode colar, aqui. pode colar. E a formiga. Isso, ela, a cigarra e a formiga, elas passam por muitas aventuras, né? Para chegar no doutor que ia conseguir fazê-la voar. E todas as aventuras no caminho iam me impressionando muito, e eu lembro da ansiedade que eu sentia como criança. Cada lugar que ela passava, e eu lembro até hoje eu lembro da minha sensação de acompanhá-la até chegar no médico, né, que ia ajudá-la. E quando ela finalmente chega, é muito bonito, porque ele explica por que tem que ser a Flor de Maio, para remendar a asinha dela, porque era uma das flores mais leves que tinha, né, no jardim. E aí ele remenda a asinha dela e ela faz o primeiro voo.
E ela voa torta no céu, assim, né? E eu comecei a chorar, 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 chorar com aquilo. Eu não parava mais de chorar e minha mãe viu, ela ficou preocupada, o que tinha acontecido, pegou o livro, falou o que aconteceu, leu a história rapidinho, olhou. E eu falei, mãe, ela voou, mas voou torta. E eu não queria que ela voasse torta. Pra mim, ela tinha que voar perfeita no céu por conta de tudo que ela tinha passado. E eu chorei muito com isso. E aí eu lembro que aí entra o meu pai de novo, né?